Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, nesta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, em que celebramos a memória de Santo Estanislau, neste dia 11 de abril de 2024, a reflexão do Evangelho de João no capítulo 3, versículos 31 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho de hoje, Jesus veio ao mundo também para nos ensinar a enxergar as coisas do alto e entender a linguagem de Deus. Ele foi o único que veio do céu. Por isso, somente ele pôde dar testemunho das palavras de Deus Pai. Aquele que vem do alto está acima de todos, porque dá testemunho do que viu e ouviu. Portanto, o testemunho de Jesus é verdadeiro. É pelo poder do Espírito Santo que também podemos ver mais além das aparências e apreciar as realidades da nossa vida de acordo com o olhar de Deus. À primeira vista, o entendimento disso parece ser complicado, mas o Espírito Santo que Deus nos concedeu sem medidas nos ilumina para esclarecer as coisas santas. Tudo se torna mais simples quando paramos de raciocinar e acreditamos no que Deus Jesus nos diz. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, e aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. A partir daí, então, nós começamos a enxergar as coisas do céu e dar às coisas da terra um valor relativo. A vida eterna, meu irmão, minha irmã, começa aqui, neste mundo, para quem cultiva no seu coração a percepção das coisas santas, dos mistérios de Deus. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais nos apropriaremos também das realidades do céu e poderemos começar a viver a vida eterna. Assim sendo, podemos afirmar que a fé em Jesus Cristo nos abre a porta do céu. A sintonia com o Espírito Santo nos leva a perceber os sinais de Deus, que nos revelam um modo de viver diferente dos que pertencem à terra. De acordo com o que nós falamos ou vivenciamos, é que podemos dar testemunho de que pertencemos à terra, ou já somos cidadãos do céu. Quem está ligado ao céu percebe os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida e do mundo. Percebe o itinerário de Deus e vê nas coisas mais incoerentes e desencontradas onde Deus quer levá-lo, não porque entenda, mas porque confia. Essa harmonia, porém, só acontece a partir de uma vida de oração, porque orar é estar junto de Deus.
e com ele dialogar, tendo no interior do coração um contato direto com o seu pensamento. É difícil, porém, para aqueles que não têm contato com Deus através da oração e não param para alcançar o caminho sobrenatural, pois só enxergam com os olhos do mundo, achando que tudo poderá ser resolvido com o seu raciocínio e inteligência. Aprendamos, lembremos, o Espírito Santo nos concede sabedoria, o dom da sabedoria, para que possamos ter o discernimento e encontrarmos o verdadeiro caminho que nos leva ao Pai. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, à sua família e aos seus afazeres deste dia a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos, meditando esta palavra de Deus, cantemos o Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Avante com Maria e São João Batista sempre! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.